Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nossa mãezinha, a nossa querida mãe Iemanjá. Oi, tudo bem? Vim aqui te trazer um super segredo, não espalha, hein? A partir de agora, todo último sábado, às 18 horas, vai acontecer uma super live aqui no canal Brilho de Oxum, onde durante a live eu vou sortear 4 sessões de terapia totalmente gratuita. Então pense só, teremos 4 pessoas que vão ganhar uma sessão de terapia. Pode ser a leitura de cartas, leitura da borra do café, a harmonização vibracional para realinhar todos os chakras, ou a terapia espiritualizada, voltada às sessões de psicanálise e também ao nosso lado espiritual. E sabe como que você pode participar? Muito fácil, basta você se inscrever no canal e participar da live. Por quê? Quem estiver participando da live e for inscrito do canal vai concorrer a esse sorteio. E após o sorteio, é só entrar em contato comigo através do meu Instagram Vó Benta, que lá a gente vai organizar tudo para você ter direito ao seu presente. Maravilhoso, né? Então você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve urgentemente e ativa o sininho para não esquecer, porque o sininho vai te mandar notificação. Bom, recado dado, então eu espero que você aproveite o vídeo aqui do canal. Boa sorte e que Mamãe Oxum abençoe você. Tchau! O vídeo de hoje é para falar sobre quem é a nossa mãe, o que ela representa na nossa vida, características sobre Iemanjá e também sobre os filhos de Iemanjá, não é mesmo? Sobre seus karmas, seus desafios e, suas qualidades também, que filhos de Iemanjá tem muita qualidade. Bom, lembrando que esse vídeo ele faz parte da nossa série de vídeos onde a gente está falando sobre os orixás, tanto sobre quem são eles, quanto as suas lendas, seus itãs. Então, a partir de hoje, os vídeos vão ser sobre Iemanjá. Tá certo? Se você quiser assistir os outros itãs que a gente tem aqui no canal, eu tenho uma playlist chamada Itãs e Orixás. E lá você vai entender um pouquinho mais sobre quem são os nossos outros orixás. Lembrando que eu fiz com base que a Umbanda cultua, mas existem muitos outros orixás, tá legal? Então vamos lá. Quem é Iemanjá? Iemanjá, ela é conhecida por ser a responsável por gerar os outros orixás. Ela é conhecida como uma geração, como uma provedora. Ela é uma mãe, E Iemanjá, quando a gente fala o nome dela, o significado é cujos filhos são peixes. Por quê? Porque Iemanjá é a responsável pelas águas salgadas, pelo mar. Por isso que a gente sempre fala, que o mar é muito sagrado. Porque lá é o local da grande mãe. E lá é o local onde também é trabalhado um grande cemitério. Sabemos também que o mar ele tem muitos animais que já morreram, além do que também é os cemitérios de grandes piratas, de pessoas que fizeram grandes viagens em suas embarcações lá no passado, e que morreram ao longo do caminho. Ou também, que aconteceu muito infelizmente, é a desova de corpos no mar. Então a gente sabe que o mar é um local sagrado, que deve se respeitar, é uma grande calunga, é a calunga grande. Mas voltando aí para Iemanjá, a gente sabe que ela é a fonte da vida, ela é a grande provedora do nosso sustento. A gente se alimenta muito de peixes. Ela costuma ser representada por uma mulher
com seios fartos. Tem muitas imagens de formas diferentes, né? Mas a maioria delas, a imagem dela é uma mulher com seios fartos. Por quê? Porque essa imagem dos seios fartos representa uma mulher que nutre o mundo. Tem alguns itãs até que falam sobre isso, né? Que como Iemanjá amamentou muitos orixás. Então, ela tem muitos seios fartos. É uma representação de abundância. Mas também tem a imagem de Iemanjá mais magrinha, com pouco busto, porque é a Iemanjá mais nova. Uma característica muito bacana que eu gosto de falar sobre Iemanjá é o espelho dela, o Abebé. O espelho dela simboliza tanto a profundidade e a reflexão das emoções, porque assim como o mar, ele é profundo, Iemanjá também é muito profunda. E, inclusive, ela é a responsável por trabalhar o nosso campo emocional. As cores de Iemanjá normalmente são azul claro, eu já vi azul escuro, mas assim, normalmente azul claro e o branco. E também tem gente que usa miçanga transparente, né, para fazer guia. Mas as cores tradicionais para vela, para roupa, é o azul claro e o branco. Em algumas nações também se utiliza os tons de pérola ou de prata. Acredito que seja para representar o mar mesmo, né, o espelho e tudo mais. Mas como a nossa cultura da Umbanda é mais... não se reconhece tanto, né, essas vertentes no geral, então eu trouxe um lado que mais se costuma utilizar, que é o azul claro e o branco. Não sei se vocês entenderam. Bom, vamos falar sobre o sincretismo religioso. A gente sabe que o sincretismo religioso é pegar uma imagem de um santo católico e simbolizar um orixá. Isso é por conta da cultura, né? Tem um vídeo que eu fiz lá no início falando sobre as raízes da Umbanda, onde explica como ocorreu a escravização e aí desenvolveram o candomblé, etc. E lá eu falo bem certinho como que é o sincretismo religioso. Se você quiser, vai lá assistir, que vale muito a pena. Mas o sincretismo religioso, ele é feito com três santas, tá? Que é a Nossa Senhora Conceição, Nossa Senhora de Candeias ou a mais conhecida Nossa Senhora de Navegantes. Varia muito de cidade para cidade, tá? Para mim, Iemanjá é Iemanjá. Oferendas, elas podem ocorrer em qualquer dia da semana. Mas se você quiser fazer num dia específico, normalmente se coloca na data no dia da semana, no sábado. Sábado é o dia de oferenda de Oxum e também de Iemanjá. E se vocês quiserem, a data comemorativa de Iemanjá é sempre dia 2 de fevereiro. Com relação à saudação da nossa mãe, a gente fala Odoiá, minha mãe Iemanjá, ou Odociá, minha mãe Iemanjá. Sempre curve a cabeça por respeito. As oferendas que eu ia falar, até esqueci. As oferendas, elas variam um pouco, pode ser vários itens, mas o mais comum é flores brancas, ou eu já vi também flores azuis. Ela gosta muito. Também pode se oferendar espelhos, perfumes, ou quem sabe alfazemas, e também a própria comida típica dela, que é o ijexá, que é uma comida feita de milho branco com azeite de dendê ou também o mel. Só que assim, gente, quando a gente fala de oferenda, eu gosto muito de chamar atenção sobre um ponto importante. Iemanjá, ela é a representação da natureza. A natureza, ela é algo saudável. Quando a gente vai fazer uma oferenda na natureza, a gente tem que lembrar que nós não podemos poluir a natureza. Então, jamais entregue algo que não seja possível se decompor. Então, eu vou fazer uma entrega no mar, eu vou colocar o quê? Flores, sabe? Eu não vou colocar vidro, por exemplo, um espelho. Por quê? Primeiro, que ela pode rejeitar. Segundo, que pode quebrar no meio
desse movimento do mar, alguém pisar e se machucar. E terceiro, que não se decompõe, né? Então, se vocês querem fazer uma oferenda para ela de um espelho, de um perfume, procure um altarzinho, né? Sempre tem aí um lugar específico para isso. Busquem fazer oferendas no mar com coisas que se decomponham. Fruta, flores, o alimento, quem sabe. Ah, eu vou fazer um barquinho para Iemanjá? Não faça um barquinho desses materiais que não se decompõem. Faça de madeira, faça de folha de árvore, né? Que nem folha de bananeira, não sei. Mas sempre pensem em ser ecológicos, porque são elementos da natureza. Tá legal? Agora a gente vai falar sobre os filhos de Iemanjá. Bom, os filhos de Iemanjá, eles são um pouco parecidos com os filhos de Oxum. Então, eu posso, assim, dizer com propriedade, porque eu já conheci bastante filho de Iemanjá, eu sei que a gente tem algumas características parecidas, tá? Mas eles carregam uma força, assim, inegável. Os filhos de Iemanjá, eles têm essa força da água diferente. Enquanto os filhos de Oxum são um pouco mais calmos, né? Esperam as coisas acontecerem, os filhos de Iemanjá vêm como uma onda forte. Além disso, as qualidades deles são: eles são extremamente protetores, tanto com seus próprios filhos de sangue, quanto com pessoas que eles gostam, amigos, parentes, né? Eles são muito acolhedores, eles são muito fofinhos quando eles gostam de alguém. Eles são um pouco pacientes, são e não são, mas eu já vou falar o porquê. É que assim, a paciência deles tem limite. Então, eles têm uma paciência, só que quando estoura a paciência, aí o bicho pega, né? E eles são extremamente ligados à família. Os de Iemanjá tratam a outra pessoa como alguém da família, a paciência deles pode estourar um pouco. Eu falo isso porque eu ouvi um Itã sobre Exu. Eu vou ver se eu trago esse Itã. Coitado de Exu. Iemanjá perdeu a paciência, puxou ele pelo cabelo. Mas esse Itã eu acredito que seja mais do candomblé. Mas podemos trazer aqui, né? Comenta aqui embaixo se você quer saber o Itã de Iemanjá com Exu, que aí eu vou trazer. Bom, voltando. Como eu falei, eles são muito ligados a famílias e eles também são muito ligados ao autocuidado. Eles são bem vaidosos, eles gostam de se sentir bem, mas não essa vaidade exagerada, tá? É uma vaidade normal, eu acho, pelo que eu observei, assim. E eles gostam muito de cuidar do outro. Às vezes eu acho que eles cuidam demais do outro e esquecem de si mesmos, sabe? Todos os filhos de Iemanjá que eu conheci, eles tendem a se preocupar demais com a outra pessoa. Eu acho que isso tem a ver também por ser filhos de água, né? Bom, além disso, eles têm uma intuição, meu Deus, uma intuição muito aguçada. Só que eles, né, acabam não ouvindo, mas a intuição deles não costuma falhar. E eles têm um senso maternal ou paternal tão natural que quando eles se identificam com uma pessoa, eles querem acolher, querem cuidar. É bem bonitinho isso. Só que em contrapartida, eles também têm os seus defeitos, assim como todo mundo, né? E os defeitos deles são que eles são muito temperamentais. Por quê? Porque eles são da água. Quem é da água acaba tendo uma profundidade muito grande. E esse temperamentalismo, acho que é assim que fala, faz com que eles passem por muitos períodos depressivos, melancólicos, acaba tendo muita ansiedade, acaba se julgando muito. E eu acho que justamente por causa disso, eles acabam sendo um pouco possessivos também, né? Por ser muito apegados, por ser muito sentimental, eles acabam se tornando extremamente possessível com quem está junto deles. E isso é um pouco tóxico. Por isso que os filhos de Iemanjá têm que trabalhar bastante essa possessividade, gente. Porque, ó, ninguém merece esse tipo de comportamento, né? E além disso, eles são um pouco emocionalmente instáveis. Isso, de fato, é complicado. E eu não julgo, porque
tanto o filho de Oxum quanto o filho de Iemanjá, ele tem essa característica. Porque as ondas do mar, em dias tranquilos, é tranquilo. Só que quando tem uma ventania, é muito arrasador, destrói qualquer coisa. Então é como se fosse uma bipolaridade. É normal o filho de Iemanjá ser muito instável. Então isso é uma característica que tem que ser trabalhada com muita força. Filhos d'água têm que trabalhar o seu emocional. Não tem escapatória. Até porque como a gente sente muito, acaba que a gente absorve os problemas dos outros. E, como filhos de Iemanjá são muito maternos, se preocupam demais com os outros. E aí vira um ciclo sem fim, né? Essa absorção que eu falei, ela pode ser tanto sentimental quanto energética. Filhos de... eu tô confundindo toda hora. Filhos de Iemanjá tendem a ser mais esponja. Tendem a chegar perto do outro e absorver aquela energia e começar a passar mal, ficar ansioso, ficar deprimido. Como eu tinha falado para vocês, né, sobre o descontrole, a instabilidade emocional, os filhos de Iemanjá, eles costumam se alternar o tempo todo entre uma calma absoluta, mas também uma tempestade violenta. É muito normal você ver hoje um filho de Iemanjá de boinha e no dia seguinte tá quebrando o pau com todo mundo. Porque é muita confusão na cabeça, muitos sentimentos. E por conta disso, o maior desafio de um filho de Iemanjá é o controle emocional. O filho de Iemanjá, ele precisa trabalhar isso dentro dele. Não tem como fugir. Porque essa instabilidade, ela atrapalha em todos os campos da vida. Além disso, um outro desafio bem importante é aprender que a generosidade não deve significar a anulação do eu. Ou seja, o filho de Iemanjá tende a se doar muito pelo outro e esquecer de si mesmo. Como eu falei, né? Esse sentimento de ser mãe, materno. E aí vai ajudando o outro, vai ajudando o outro, vai ajudando o outro. Quando vê, tá lá na lama. Não se cuida fisicamente, né? Deixa as doenças acumularem, deixa o seu emocional de lado. E aí, de repente, tá lá na merda. Então, filhos de Iemanjá precisam prestar mais atenção em si mesmos. Não é egoísmo cuidar de si. Egoísmo é o outro se aproveitar de você. Então, cuide mais de você. Esse é um desafio muito importante. E outra, aprenda a estabelecer limites saudáveis. Esse é um desafio muito importante de um filho de Iemanjá. Porque ele tende a abraçar o mundo todo sozinho e esquece que ele também tem limites. Que ele também se sobrecarrega, que ele também fica cansado. Então esses são os desafios. Agora a gente vai falar sobre os perigos. E esses perigos, eu peço que você preste muita atenção. A gente sabe então, né, que os filhos de Iemanjá, eles têm uma grande profundidade, certo? Por serem muito emocionais, eles acabam buscando refúgios em coisas que anestesiem as dores. Então eles acabam procurando recorrer a vícios, né? E vícios pode ser muita coisa, pode ser álcool, drogas, alimento, mas o vício é uma coisa que tende a ser um refúgio para os filhos de Iemanjá. E isso faz com que ele tenha comportamentos de autossabotagem. E isso faz com que eles acabem anestesiando essa sensibilidade excessiva e eles acabam não sentindo mais nada. Eles acabam entrando num vício muito profundo. Por quê? Hoje é para anestesiar, só que conforme o consumo vai ocorrendo, chega um momento que eles não conseguem parar. Eles não podem consumir nenhum tipo de coisa que vá gerar esse vício.
E normalmente eles buscam esses vícios ou o comportamento de autossabotagem justamente porque eles não querem sentir a rejeição. Porque como um filho de Iemanjá naturalmente é maternal, toda vez que ele se sente rejeitado, dói muito. E essa dor é difícil de trabalhar. Por isso até que vocês têm que trabalhar sobre o apego, a possessividade, para que isso não afete vocês com tanto impacto. E aí a gente fala sobre os karmas. Ai, meu Deus, os karmas. Todo filho de orixá tem um karma, certo? O principal karma do filho de Iemanjá é o desapego, como eu falei. Então, os filhos de Iemanjá, eles tendem a amar demais os filhos deles, ou pessoas ao redor. E aí, eles acabam sofrendo, por quê? Porque eles não podem controlar a vida do outro. Só que eles querem controlar a vida do outro, eles querem que o outro fique grudado com eles, não quer que voe. E aí, quando o outro põe um limite e fala, pera, eu quero seguir minha vida, os filhos de Iemanjá sofrem. Porque eles depositaram muito nessa pessoa, muita expectativa, depositaram muito amor, e aí eles se sentem abandonados. Eles não entendem que cada um tem que seguir a sua vida. Eles sentem um grande abandono e dói bastante, né? Por isso que eles têm que desenvolver esse desapego, para que eles possam compreender que por mais que eles tenham essa sensação, né, de ser maternal, eles não têm controle sobre tudo e todos. Eles não têm como deixar as pessoas debaixo da sua asa. Eles têm que viver a própria vida. Por isso até que eu falo sobre buscar olhar para dentro de si e buscar trabalhar dentro de si. Por isso que eu falo que filho de Iemanjá não pode ser egoísta com si mesmo. O que mais acontece com os filhos de Iemanjá, e é muito triste isso, é a dependência emocional, tanto com os seus próprios filhos, quanto com os seus relacionamentos. E eles acabam meio que se podando para se encaixar ali, para eles terem uma sensação de pertencimento. E isso incomoda muito, porque no mesmo momento que ele quer conter a outra pessoa, para outra pessoa não sair da vida dele, ele tenta se encaixar num cubículo para ele não ficar sozinho. E essa dependência emocional, ela acaba criando o desequilíbrio emocional, que a gente falou lá no início do vídeo. Essa instabilidade. Então, você que é filho de Iemanjá, busque trabalhar a tua autoaceitação, o teu amor próprio. Assista aos vídeos de cura da criança interior. Assista aos vídeos sobre cura, para que você não sofra com isso. Porque a vida é feita para conhecer pessoas, para viver. E quando você se apega, você sofre mesmo. É doloroso. Tá certo? Bom, com relação aos relacionamentos dos filhos de Iemanjá, bom, a gente já falou lá no vídeo de Oxalá, né, que o casal perfeito é Iemanjá com Oxalá. Esse casal perfeito, ele é um casal tradicional. Normalmente a gente vê pessoas que são filhos de Iemanjá com pessoas que são filhos de Oxalá. É muito normal, muito comum ver isso. Porque eles são um casal que se completa, eles são um equilíbrio. Enquanto Oxalá é mais quieto, mais sério, mais tranquilo, pé no chão, né? Iemanjá mais agitada, mais movimento, faz acontecer, mais maternal. Só que essa relação, ela tem aí uma dinâmica que precisa ser trabalhada, né? Mesmo Iemanjá trazendo a fertilidade, trazendo essa referência do emocional, né, da água e tudo mais, e Oxalá trazendo a sabedoria, trazendo a paz, a criação do mundo,
eles têm que aprender a trabalhar em equilíbrio. Eu vou trazer um Mitã que fala sobre esse relacionamento. Vocês vão entender do que eu tô falando. É que eu não posso me aprofundar muito, senão eu vou dar spoiler. Mas não é fácil. E aí, a união dessa estrutura, ela precisa trabalhada diariamente entre os dois, para que Iemanjá não se chateie por Oxalá ser muito quietão, né? Por Oxalá ser muito parado, mas Oxalá não se irrite porque Iemanjá fala demais, se movimenta muito, é muito enérgica. Então é um desafio aí. Por mais que seja uma união perfeita que traga a estrutura de Oxalá e traga a manutenção da vida de Iemanjá, tudo tem que ser trabalhado, senão não dá certo. E aí a gente tem um desafio ainda maior, porque enquanto Iemanjá e Oxalá é um casal perfeito, a gente tem um casal que, olha, coitado, é um desafio, que é quando Iemanjá se relaciona com filhos de Yansan. Não falo necessariamente relacionamento amoroso, pode ser também amizades, mas são um grande desafio. E eu até fico bem surpresa porque eu já vi muita filha de Iemanjá se dando bem com filha de Yansan, mas não é fácil, não é nada fácil, porque os filhos de Yansan, eles podem gerar muito conflito no relacionamento. Por quê? Porque os filhos de Yansan, eles têm muita intensidade, eles são um movimento, né? Enquanto Iemanjá, por exemplo, ela quer proteger, ela quer nutrir. Então, de certa forma, Iemanjá, ela vai ter um senso mais de proteção e Yansan vai ter um senso de fazer acontecer, transformar. É uma energia que ela precisa entrar em um equilíbrio para não ter muito desgaste, muita briga. Os filhos de Iemanjá, eles são mais sensíveis, são mais acolhedor, mas eles são, apesar de eles terem um movimento, a agitação deles, mas é de uma maneira diferente. É numa maneira, no sentido de tem proatividade. Já os filhos de Yansan, eles são assim uma pauleira, eles vêm igual um vendaval, destruindo tudo. Eles querem as coisas pra ontem, eles são muita energia. E isso entra num conflito. Não é à toa que se você olhar no mar num dia de vendaval, você vai ver que as ondas estão muito bravas. Porque é, de certa forma, uma disputa. Então, numa amizade, pode até ser que não tenha tanto conflito, mas no relacionamento gera mais conflito. Então, ambos têm que aprender a trabalhar. Um a paciência e o outro expor o que está sentindo. Então, esses filhos, esses orixás, que são mais movimento, eles tendem a ser um desafio um pouco complicado para quem é mais profundo como as águas. E por isso que se torna um grande desafio. E aí a filha de Iemanjá, ela acaba ficando chateada. Por quê? Porque enquanto ela contorna para expor a opinião dela, os outros botam desse jeito. E a água, ela não recebe muito bem soco. Ela não recebe muito bem algo, né? Então, tem esse impasse mesmo. E se você não se sente à vontade com isso, você tem que botar chega pra lá, um limite. Mas é um desafio que, de certa forma, te faz crescer bastante como pessoa. Todos os orixás, né, os filhos de orixás que rodeiam a nossa vida, eles estão ali para nos ensinar a crescer e ser fortes. Eu não sei se ficou alguma dúvida, eu espero que não, porque eu me esforcei bastante para trazer um vídeo bem legal, porque a nossa mãezinha merece, né? E aguardem, que eu já tô com alguns itãs aqui na cabeça, que eu tô estudando alguns para trazer aqui para vocês. Então eu vou ver o que eu posso fazer para gravar um vídeo muito especial para Iemanjá, para vocês. Aguardem que a partir de agora vai vir vídeo de Itã de Iemanjá. Quando eu acabar os vídeos de Iemanjá, eu vou pro próximo orixá, tá bom? Acompanhe aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos de Itã, para vocês irem conhecendo a história da nossa mãezinha, tá bom? Não se esqueçam de curtir, compartilhem com o máximo de pessoas para
que as pessoas possam conhecer um pouco mais da nossa mãezinha, da nossa cultura iorubá. Por mais que a Umbanda, ela não abra muito essa possibilidade sobre os Itãs, eu acho que é muito importante a gente conhecer um pouco dos Itãs, um pouco dos nossos orixás, porque os Itãs, eles ensinam coisas maravilhosas. Eles ensinam pra gente como se comportar diante de cada situação. E eu acho que deveria ser uma obrigação ter uma catequese sobre Itãs. Quem sabe aí a gente não cria uma revolução e a Umbanda adere a esse movimento. Mas é isso. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo Odoiá, minha mãe Iemanjá, para que eu saiba que vocês assistiram o vídeo até o final. E eu acho que é isso. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.